Durante sessão do plenário do Senado, após um discurso do senador Sérgio Moro, que denunciou decisões do Conselho Nacional de Justiça contra magistrados que atuaram na Lava Jato, o senador Eduardo Girão fez um comentário sobre as recentes decisões do CNJ, dizendo: os brasileiros estão vendo essas decisões esdrúxulas que não se sustentam em pé, que são um ato de vingança, de revanche a serviço de poderosos. Girão lembrou que, além dos desembargadores da Lava Jato que foram afastados, há ainda os juízes de primeiro grau que estão sendo perseguidos. O senador disse: estamos vendo com a Gabriela Hart, Dr. Danilo, pessoas que cumpriram seu dever, fizeram trabalho pela justiça do Brasil, pela justiça para todos. O senador Eduardo Girão lembrou que a Lava Jato recuperou bilhões que haviam sido desviados em esquemas de corrupção e apontou que, assim como aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, no Brasil também o crime começou a reagir e perseguir aqueles que cumpriram a lei. É o sistema. O senador lembrou ainda outros exemplos e disse: são nomes que a gente devia ter o maior respeito, consideração em um país de gente honesta que está vendo esses símbolos de coragem, de cumprimento da lei, sendo intimidados, perseguidos. É um momento de sombras. Isso vai passar, mas as pessoas de bem precisam se manifestar. O senador Girão fez ainda referência ao seu discurso anterior, quando falou sobre a perseguição do CNJ ao desembargador aposentado Sebastião Coelho. Naquele discurso, ele disse: que vergonha, CNJ, que vergonha! Que vergonha! Uma instituição que foi criada aqui dentro do Senado Federal. Alguns anos atrás, alguns colegas votaram. Está se prestando ao papel de perseguir gente. Está se prestando ao papel de intimidar pessoas que ousam dizer a verdade neste país, ousam defender a liberdade, ousam defender a Constituição do Brasil. Que vergonha, CNJ! A serviço de quem? Para que isso? Em seu discurso, o senador Sérgio Moro havia lembrado Rui Barbosa e a importância da independência do magistrado para que não fique submetido ao poder político e aos poderosos. Ele questionou: quem vai ousar ser, por exemplo, juiz da Lava Jato, se vai ficar sujeito a todo tipo de retaliação? Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, atual corregedor do CNJ, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, senador Sérgio Moro, do estado do Paraná.
Parabéns aí pelo seu pronunciamento. Eu fiz um discurso aqui a respeito muito duro, há 2 dias, sobre essas recentes decisões do CNJ. O brasileiro que tem condições de acompanhar, porque muitos deles estão ali tentando levar o pão de cada dia para a sua família, não tem como acompanhar. Mas cada vez mais os brasileiros têm gostado de política, têm acompanhado e estão vendo essas decisões esdrúxulas, que não se sustentam em pé, que são um ato de vingança, de revanche, a serviço de poderosos. Que a gente está vendo não apenas com o doutor Carlos Thompson, nem o doutor Luciano Flores de Lima, o que nós estamos vendo com a Gabriela, que não concluiu ainda, não teve o afastamento, está ainda em fase de recurso, Gabriela Hart, doutor Danilo, pessoas que cumpriram seu dever, que fizeram um trabalho pela justiça do Brasil, um trabalho para que a justiça seja para todos. De onde é que caiu? Caiu do céu o dinheiro da Lava Jato? Caiu de onde? O dinheiro que a Lava Jato descobriu, os esquemas de corrupção, Petrolão, bilhões e bilhões que já voltaram para os cofres públicos, outros que estão voltando. E a gente está vendo aí nas canetadas se anulando julgamentos, se inviabilizando. Esse dinheiro veio da onde? Ele caiu do céu? Ele estava onde? E as colaborações premiadas, as delações, chamadas delações premiadas, que a Câmara dos Deputados, na calada da noite aí, resolveu votar a urgência. O senhor fez um discurso muito firme essa semana sobre a importância da delação premiada de pessoas que não estavam presas. Citou casos e que fizeram delação lá no esquema do Petrolão e que ajudaram a desbaratar isso. Quer dizer, um instrumento importante no enfrentamento à impunidade nesse país, a corrupção, que parece ter voltado com toda a força. E aí me lembra um pouco, eu conheço, o senhor é um conhecedor da questão lá da Itália, do caso da Operação Mãos Limpas, onde o crime começou a reagir e perseguir aqueles que cumpriram a lei. É o sistema. A gente não pode aceitar o que está acontecendo com Deltan Dallagnol, outro servidor público que não tem tido paz. É uma caçada implacável contra o Deltan Dallagnol. Juiz Bretas, do Rio de Janeiro. Então são nomes que a gente deveria ter o maior respeito, consideração, num país de gente honesta, a maioria do brasileiro, gente íntegra, trabalhadora, correta, e que está vendo esses símbolos aqui de coragem, de cumprimento da lei, estão sendo intimidados, perseguidos. É um momento de sombras, eu acredito, isso vai passar, mas as pessoas de bem precisam se manifestar. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, senador Sérgio Moro, que o bom senso prevaleça. Eu acredito também, eu sou otimista como o senhor. O senhor acredita que isso possa ser revisto no CNJ? E por mais que se pense que não, eu também acredito na capacidade de reflexão de cada um. Já deu, tá feio, Agradeço, senador Girão, não devo usar todo esse tempo. Quero aqui inicialmente saudá-lo, né, presidindo essa sessão deliberativa agora, saudar igualmente os servidores aqui da casa, né, com toda a sua dedicação, e cumprimentar os ilustres visitantes, tanto os que estão aqui embaixo como os que estão ali em cima, especialmente o pessoal do Paraná, embora, claro que temos o apreço aí por todos
de Brasil afora. Senador Girão, essa semana ficamos com a impressão que o governo Lula está derretendo, não é? E infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente para o país, porque o país merecia um governo melhor, mas felizmente isso vem se sucedendo semana a semana e isso dá maiores expectativas e esperanças que nós possamos avançar em pautas positivas. Mas não é sobre o governo Lula que gostaria de falar no momento. Nós estamos aqui no Senado Federal sob o busto de Rui Barbosa, que foi um grande senador da República, foi o maior jurista brasileiro, autor intelectual da nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, advogado, candidato a presidente, chamada campanha civilista contra Hermes da Fonseca, também candidato outras vezes, mas ele foi também, senador Girão, um grande defensor da independência da magistratura. E ele nos deixou escrito uma das mais belas páginas da história brasileira, quando defendeu o juiz Alcides de Mendonça Lima, aqui no Supremo Tribunal Federal, de uma condenação injusta que havia sido exarada contra ele pelo então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa história é bastante pertinente no momento, e a gente sabe que existe um certo rancor atual em relação ao juiz, a magistraturas, mas é importante lembrar, como dizia o próprio grande Rui Barbosa, que a independência da magistratura é a alma e o nervo da liberdade. O juiz vinculado à lei, senador Girão, é uma garantia da liberdade e dos direitos do cidadão. Podemos até discordar de decisões judiciais, o judiciário está sujeito à crítica, mas juízes independentes e vinculados à lei são fundamentais para a nossa liberdade. A história, vou tomar a liberdade aqui de relatar, ocorreu nos seguintes termos. No final do século XIX, os estados tinham competência para legislar sobre direito processual, ou seja, não havia um código nacional de processo civil e processo penal. E o estado do Rio Grande do Sul, então governado pelo chamado presidente Júlio de Castilhos, na época não era governador, era tratado de presidente, editou um novo Código de Processo Penal, no qual o julgamento pelo júri não era mais sigiloso. Os jurados tinham que revelar publicamente a sua posição quanto ao veredito. Isso era um problema, senador Girão, porque deixava os jurados à mercê das tiranias locais, dos caudilhos locais, dos poderosos locais que então dominariam ali a justiça. E a Constituição de 1891 garantia, entre os direitos fundamentais, a soberania do júri. E o júri, mais do que uma instituição de julgamento, é uma garantia também do cidadão ser julgado pelos seus pares, por juízes leigos, muitas vezes menos infensos à influência do poder político. E um caso específico submetido ao juiz Alcides de Mendonça Lima, lá no Rio Grande do Sul, o juiz entendeu que aquela norma do Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul era inconstitucional e deixou de aplicar a lei, exercendo aquilo que chama de controle de constitucionalidade difuso e incidental. O Júlio de Castilhos, que era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, ficou furioso e determinou, foram essas palavras deles, que se processe esse juiz faccioso. E ele foi, então, condenado.
no Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2-1, por crime de abuso de autoridade. E aí veio o Rui Barbosa, que está aqui, um dos maiores juristas e políticos brasileiros, um símbolo de integridade, diplomata bem-sucedido, como Vossa Excelência disse, a águia de raia, mas, acima de tudo, um defensor das liberdades aqui no Brasil. Pois bem, ele assumiu a defesa do juiz Alcides perante o Supremo Tribunal Federal, ingressou com habeas corpus e escreveu uma das mais belas peças da nossa literatura jurídica, que qualquer um pode encontrar na internet, o Júri e a Independência da Magistratura. E o Rui Barbosa diz, nesse texto, primeiro, que o juiz Alcides Mendonça Lima estava certo. Era essencial a soberania do Tribunal do Júri, que fosse mantido o sigilo sobre os vereditos dos jurados, para que os jurados não ficassem expostos a pressões ou retaliações dos poderosos locais. Mas ele vai além e diz, ainda que o juiz estivesse errado, nós não podemos criminalizar a hermenêutica. Nós não podemos criminalizar a interpretação da lei, porque isso equivale a criminalizar o direito de opinião de cada cidadão. E aí, nós não teríamos juízes independentes e servos da lei, mas juízes tementes à retaliação dos poderosos. Juízes que ficariam sujeitos às pressões políticas para que proferissem julgamentos de interesse dos poderes políticos daquele momento. E vejam, Rui Barbosa. Por que eu coloco isso, senador Girão? Infelizmente, hoje nós temos juízes no Brasil que cumpriram o seu dever e que sofrem uma tremenda injustiça, sendo tratados de maneira inadequada, às vezes, pelos próprios órgãos do Poder Judiciário. Porque quando a gente fala em independência do juiz, não é só independência frente a influências externas, mas igualmente em relação a influências internas. E nós temos pelo menos 2 exemplos, porque a meu ver são categóricos, de desembargadores, pessoas honradas, lá do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos Thompson, já foi presidente daquela corte, e o desembargador Luciano Flores de Lima, que estão afastados por uma decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Respeitamos o Conselho Nacional de Justiça, mas a função primordial do Conselho Nacional de Justiça, senador Girão, claro que é importante buscar uma melhor organização e regulação dos serviços judiciários, claro que é importante exercer seus poderes disciplinares. Há juízes que merecem punição, o juiz que se corrompe, o juiz que comete a peita, que era como se chamava a corrupção antigamente, judiciária. Mas jamais servir como uma espada em cima da cabeça do juiz que cumpre o seu dever, que é o caso desses 2 desembargadores, o TRF4. Uma decisão por maioria, que eu espero sinceramente que o CNJ possa revê-la em breve, para que esses juízes voltem à sua atividade
e tenham também a sua honra pública resgatada. Que nada fizeram que justificasse esse afastamento. E me socorra aqui do voto, senador Girão, que foi categórico, foi brilhante, a altura da defesa que fez o Rui Barbosa, do juiz Alcides Mendonça Lima, que foi o voto do ministro Barroso. Sei até que Vossa Excelência tem críticas ao ministro Barroso, mas nesse julgamento ele foi brilhante, fez um voto contundente. E a principal função do Conselho Nacional de Justiça é distinguir o joio do trigo. E ele não pode servir como uma ameaça, como um veículo de intimidação de juízes ou um risco à independência da magistratura. Próxima semana nós teremos aqui sabatina do ministro Mauro Campbell lá na CCJ, ministro honrado, com histórico profissional significativo, que vai assumir esse cargo. E vou fazer questão de contar essa mesma história, ainda que ela leve um pouco de tempo. Isso foi em 1896. Estamos retrocedendo no que se refere às garantias e à independência da magistratura, que não são privilégios. Não é um privilégio do juiz, um privilégio do desembargador, um privilégio do magistrado. Se nós não tivermos garantia da independência da magistratura, se nós não tivermos juízes que sejam protegidos contra a retaliação dos poderosos, quem vai ousar enfrentar esses interesses especiais contrariados? Quem vai ousar, por exemplo, ser um juiz na Operação Lava Jato, se vai ficar sujeito depois a toda espécie de retaliação? Eu tenho a esperança que o CNJ reveja em breve essa decisão que foi, a meu ver, absolutamente injusta, com todo o respeito aos integrantes que assim votaram, mas não serve o CNJ ao seu papel próprio ao cometer um erro dessa magnitude. Também aqui registro a minha expectativa de que os processos administrativos abertos contra esses magistrados e contra outros magistrados que trabalharam na Operação Lava Jato, esses que não foram afastados, a juíza Gabriela Hart, juiz Danilo Pereira Júnior, que se apure ali os fatos, ninguém tem receio de apuração nenhuma, mas que sejam devidamente arquivados, já que o que se vislumbra de pronto são acusações as mais fantasiosas que se pode conceber pela mente humana. Tá? Cogitar em acusar os juízes por cumprirem o seu dever com valentia, com coragem, juízes vinculados à lei, podemos seguir para esse caminho, senador Girão. Por isso que eu digo aqui, mesmo que a gente discorde de uma decisão judicial, temos que recorrer nos processos, temos que buscar enfrentá-la, reformá-la, criticá-la até. O poder político pode criticar decisões, não tem problema nenhum. Agora, utilizar o peso desvirtuado do administrativo, disciplinar ou criminal contra juízes que cumpriram o seu dever, juízes da Lava Jato, e não falo isso em causa própria. Sou senador agora, não estou mais sujeito aí a poder disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, mas tenho essa obrigação de defender a magistratura, mesmo não sendo mais um magistrado, mas sabendo da importância da magistratura
para a liberdade e para os direitos de cada cidadão. Muito obrigado, senador. Mas, senhor presidente, o que me faz subir a tribuna hoje do Senado é sobre a decisão do CNJ, que está se desenhando aí, mais uma caçada vergonhosa. Que vergonha, CNJ! Que vergonha! Que vergonha! Uma instituição que foi criada aqui dentro do Senado Federal. Há alguns anos atrás, alguns colegas votaram, está se prestando um papel de perseguir gente. Está se prestando um papel de intimidar pessoas que ousam dizer a verdade nesse país, ousam defender a liberdade, ousam defender a Constituição do Brasil. Que vergonha, CNJ! Serviço de quem? Por que isso? Na sessão do Conselho Nacional de Justiça, realizada no dia de ontem, dia 11, por unanimidade, foi aprovada a abertura do processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, em função de declarações críticas ao STF, com destaque para os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro. Esse brasileiro de coragem fez críticas aos poderosos e está sofrendo de outros poderosos a retaliação. Que coincidência, né? Que coincidência. Das 2.151 pessoas presas, 745 foram liberadas imediatamente. Muitas pessoas só chegaram a Brasília, acredite se quiser, no dia seguinte, ou seja, no dia 9 de janeiro, e não no dia 8. E estão sofrendo uma perseguição implacável, uma covardia. Cadê os direitos humanos? Alexandre de Moraes vem conduzindo esse inquérito de forma arbitrária, como se fosse um tribunal de exceção só possível numa ditadura. Homens e mulheres de bem detidos portando apenas bandeiras do Brasil e uma Bíblia, sem direito à ampla defesa e nem à individualização das condutas. Aqueles poucos que quebraram devem pagar de acordo com a lei, claro. Devem pagar. Ninguém passa a mão na cabeça de quem errou. Mas muita gente que estava lá fora, que estava no gramado, está sendo condenada. E eu vou mostrar aqui. Cadê as pessoas de bem para colocarem as mãos nas consciências? Com a injustiça acontecendo. E aí eu volto a Martin Luther King, grande estadista humanista. Em momentos de sombra, de trevas, a gente tem que lembrar dessas pessoas. Sabe o que é que ele dizia? Sabe o que é que ele dizia? Olha só, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E a gente está vendo a injustiça no Supremo Tribunal Federal, um lugar que devia ser de justiça. Pessoas com muitas comorbidades graves, como o emblemático caso de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve 8 pedidos de habeas corpus negados, apesar do parecer favorável da própria PGR, e ele acabou falecendo no dia 20 de novembro, dentro da prisão, como um preso político em pleno século XXI no Brasil, sob a tutela do Estado. Poderosos com as mãos de sangue. Eu não vou me calar sobre isso. São muitos os casos de abuso, como por exemplo Gabriel Lucas Lote Pereira, que consta nos autos que foi detido no estádio Mané Garrincha, senador. Ou seja, a 4 quilômetros da Praça dos Três Poderes, 4 quilômetros daqui. Mas mesmo assim condenado a 12 anos de prisão. Ou então o caso da dona de casa mineira,
Jupira Rodrigues e da agente comunitária baiana Nilma Alves, que se mantiveram pacificamente o tempo todo no gramado de frente ao Congresso Nacional e ao STF, e mesmo assim foram tratadas como perigosos terroristas. Como é que se coloca a cabeça no travesseiro para dormir? Quem não se indigna com a situação dessa? Uma aberração. Mas voltando ao CNJ, Sebastião Coelho, uma das poucas vozes do magistério brasileiro com experiência em tribunais, como o doutor Fernando Carione também, como o doutor Ives Gandra, que se posicionam sobre isso, homens de bem. E o doutor Sebastião Coelho é um homem servidor do Poder Judiciário com mais de 30 anos de carreira exemplar, sendo eleito 8 vezes para conduzir a Associação dos Magistrados do Brasil. Nesse estranho julgamento, o voto do relator e corregedor Luiz Felipe Salomão a favor da abertura do processo disciplinar foi seguido pelos demais conselheiros por unanimidade. Eu considerei muito estranho, mas muito estranho, porque Sebastião Coelho está aposentado desde setembro de 2022. Então, descobre agora o objetivo de mais essa, a gente vê, de mais essa perversidade vingativa de um sistema carcomido pela degradação moral. É que a máxima punição possível nesse caso é converter a aposentadoria de voluntária para compulsória, para então em seguida tornar o ex-desembargador inelegível. Esse é o objetivo. Um homem que é aplaudido pelo povo brasileiro por onde anda, seja em Brasília, onde ele mora, em São Paulo, onde ele vai para as manifestações, no Rio de Janeiro, onde ele vai para a rua protestar. Querem tirar mais essa voz em defesa do povo brasileiro. Em outra decisão recente do CNJ, a juíza Maria Youssef Murad foi punida com 60 dias de suspensão simplesmente por ter feito críticas a Lula nas redes sociais. Olha só o sistema agindo em defesa dele mesmo. Corporativismo macabro, covarde. Agora eu quero ressaltar aquilo que é a maior aberração moral praticada pelo CNJ. Todas as vezes que o magistrado é processado com provas de ter se corrompido, vendendo sentenças, é punido com a pena máxima. Sabe qual é a pena máxima? Aposentadoria compulsória. Parece piada, mas não é. Com salários proporcionais para o resto da vida, que podem chegar a 40 mil reais por mês. Ou seja, é na realidade um prêmio ao chamado crime do colarinho branco. Os 2 pesos e 2 medidas desse país de inversão de valores de hoje. Nesse assunto, o Senado já fez a sua parte a aprovar a PEC 53 de 2011, que foi remetida à Câmara dos Deputados desde 2013 e lá está estagnada há mais de 10 anos. Uma indecência. Mas sobre essa insanidade, o CNJ não faz nenhum movimento. Engraçado, né? Precisamos cobrar a Câmara dos Deputados. Está lá a PEC do senador Iovisto, que está aqui nesse plenário. A PEC 8, aprovada por nós todos. Está lá o fim do foro privilegiado, essa vergonha. O Senado tem feito nesse aspecto sua parte, mas tem parado na mesa de Arthur Lira. A sociedade precisa cobrar isso. Atitudes dignas e corajosas, como a tomada por Sebastião Coelho, deveriam ser aplaudidas e seguidas por outros magistrados do Brasil, que certamente estão muito incomodados com os abusos de autoridade cometidos por ministros do STF, que vêm desmoronando aceleradamente a credibilidade da instituição. Está aí os resultados das pesquisas que o digam.
cada vez mais derretendo a credibilidade do Supremo Tribunal Federal por esse tipo de abuso, por esse tipo de desrespeito à nossa Constituição. O mesmo STF que promove a perseguição política e vingativa aos cidadãos conservadores deste país é o mesmo que está revogando ações penais de criminosos poderosos, verdadeiros réus confessos de ações ilegais e corruptas, que desviaram bilhões, B de bola e de índio, bilhões de reais, ou seja, a maior das degradações morais, que é a impunidade total para quem faz parte do sistema totalmente carcomido. Muito obrigado.